Bom dia a todos. Como o meu amigo Técio acabou de falar, meu nome é Edmo Campos. Eu sou professor aqui do Instituto Oceanográfico, atualmente aposentado, mas ainda em atividade, com várias ações ainda em curso. E uma delas, naturalmente, é continuar colaborando aqui com o Incline, que já tem quase 10 anos nessa brincadeira, né? Pois bem, na aula de hoje eu convidei o professor Matias, Dr. Matias Van Caspel, que eu acabei de atraí-lo da Alemanha para cá. Ele estava fazendo um pós-doc no Instituto Alfred Wegener, em Bremerhaven, e aí eu o convenci a vir ficar conosco aqui durante 4 anos, participando de um projeto que o Técio também é um dos investigadores principais. E a especialidade dele é o estudo de processos na região antártica, formação de água profunda. E então eu o convidei para poder fazer a primeira parte do curso, que é apresentar de uma forma mais geral as características físicas do ambiente marinho. Ele vai falar sobre a água, sobre as propriedades da água, como que essas propriedades fazem com que a água tenha uma importância muito grande, e o oceano, por ser formado por água, acaba sendo um elemento importante no sistema climático, ou seja, nas condições que estabelecem o que a gente chama de clima. E ele vai terminar falando sobre o assunto que ele mais gosta, que é formação de água antártica de fundo, que é um processo que ele fez a tese de doutorado dele e vinha trabalhando como pós-doc no AVI, Alfred Wegener. E, portanto, Matias, a palavra é com você. Você tem essa primeira parte do curso, vai da agora até o meio-dia, né? Isso. Mas ele vai falar a primeira metade disso, dá um intervalo, e aí depois eu retomo, e à tarde a gente novamente faz um bate-bola. Bom dia a todos. Está dando para escutar bem aí? Então vamos lá. Bom, aqui o professor Edmo já deu uma breve passada do que a gente vai estar falando hoje. São a distribuição das principais massas de água no oceano, as características das massas de água. Daí nós vamos falar da circulação geral dos oceanos. E, por fim, no fim do dia, vai ter uma discussão sobre o oceano e o clima e como esse balanço funciona. Aí, quem quiser ler, está tudo aí. Não preciso ler para vocês. E depois está gravado até onde eu entendi. Então, vamos lá. Oceanografia. O que é oceanografia, como a gente vê? É uma ciência que estuda os oceanos e suas interações com os outros ambientes. Nós temos 4 principais áreas: a biologia, onde nós estudamos todas as formas de vida no oceano, como elas são influenciadas pelo oceano, pela circulação, pelos seus efeitos, e como e se elas têm algum feedback para os oceanos e para o clima em geral, que é precipitação, captação de CO2 e a precipitação e outras coisinhas. Então, essa interação com o oceano, interação com o meio, é o que difere um oceanógrafo de um biólogo marinho. O biólogo está mais preocupado com o ser vivo em si, e nós estamos preocupados com a parte mais ampla para fora. Nós temos a parte química, que estuda então a formação, os elementos que estão dissolvidos na água do mar, da onde eles vêm, para onde eles vão. Toda a parte de poluição é estudado pelo pessoal da química, da oceanografia química. Se esses elementos ficam dissolvidos na coluna d'água, se eles vão se flocular e precipitar, tudo isso que acontece. E novamente aqui a diferença de um oceanógrafo químico para um químico é que nós estamos preocupados com essa interação. Se você quer estudar só o elemento e aquele comportamento dele, é melhor você chamar um químico do que um oceanógrafo. Mas se você quer entender aquela importância para o meio ambiente, então o que você pode ter é um oceanógrafo, que ele vai te ajudar, porque ele já tem essa visão geral do sistema, com um aprofundamento em química. Nós temos a oceanografia geológica,
mesma explicação, nós estudamos os fatores geológicos, as placas, como os oceanos se formaram, onde já foi oceano, onde potencialmente vai virar oceano um dia, sedimentação, velocidade de sedimentação, ressuspensão, e tudo isso num contexto oceano e num contexto interação com o meio. Por isso que oceanógrafo, oceanografia geológica e não geologia. E o que nós vamos tratar aqui hoje, que é a oceanografia física, onde nós estudamos os aspectos físicos do oceano, então os movimentos dos oceanos e as suas características físicas, como, por exemplo, a sua salinidade, a temperatura dos oceanos, como elas variam de uma região para outra, por que elas variam de uma região para outra e como essas características são influenciadas pelo que está acontecendo no resto do planeta e como elas influenciam o que está acontecendo no resto do planeta. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, e a oceanografia física. A oceanografia física, aqui a gente propôs a distribuição em 4 principais pilares, que é a oceanografia observacional. A gente vai lá, vê como é que está, mede um pouquinho e descreve, produz uma carta simplesmente, ou bota ali num gráfico bonitinho. Tudo isso não adianta de nada se a gente não entender o que está acontecendo. Então a gente tem a oceanografia teórica, onde nós vamos estudar com auxílio da matemática, de dinâmica de fluidos, e propor e entender como que essas interações acontecem e por que é distribuído daquele jeito, por que nós temos cartas de temperatura que são mais quentes num lugar, mais quentes nas bordas oeste do que nas bordas leste, por que tudo isso acontece, nós precisamos de uma teoria, da parte teórica, e essa teoria é embasada na física, logo na matemática também, matemática aplicada. E, no fim, para poder começar tudo isso, para poder observar o que está acontecendo, bom, a camada superficial ali é relativamente simples, mas nós estamos interessados em toda a coluna d'água do oceano, vai, em média, até uns 5.000 metros de profundidade, com os lugares mais profundos. Nós precisamos de instrumentos para fazer todas essas medições. Então, a parte de instrumentação oceanográfica, onde nós temos que trabalhar em conjunto com o pessoal da engenharia para desenvolver esses equipamentos. Nós propomos o que nós precisamos, eles nos ajudam a desenvolver, nós testamos e, obviamente, tudo isso é integrado, porque eu preciso saber o que eu quero observar para desenvolver um equipamento para observar, depois eu preciso entender para ver se a observação que eu fiz é válida e suficiente e vai rodando. Tem que voltar, tem que desenvolver um novo equipamento, o que eu tenho está bom, eu só preciso medir mais, ou eu já medi o suficiente, mas eu ainda não entendi, então eu vou para a teoria. E isso funciona, né, tem funcionado bem até hoje e é a oceanografia física que nós conhecemos hoje. Para estudar a oceanografia, aqui eu vou apresentar alguns conceitos básicos que eu vou usar durante o curso, o professor Edmo também. Então, corrente ou circulação, que é o movimento horizontal das massas d'água. Aliás, massa d'água é um corpo de água, um volume de água que tem características comuns entre si. Então, eles têm diferentes massas d'água, uma mais fria, outra mais quente, varia a salinidade, né? Aí aqui tem a convecção, que são os movimentos verticais do oceano. A massa d'água sobe, desce, causado por instabilidades gravitacionais. A advecção, que é o transporte de uma propriedade de um lugar para outro, ou seja, a água aqui foi aquecida por alguma razão, ou perdeu calor por alguma razão, ela vai ser transportada para algum outro lugar, ou ela perdeu sal, ou ganhou mais água doce, diminuiu a salinidade, ela é transportada desse ponto para o outro. E como acontece esse transporte? Isso é a advecção de propriedades. Os vórtices, que são instabilidades, tem a convecção, e vórtices são os outros tipos de instabilidade, né, que geralmente causado por movimentos turbulentos horizontais. Outra coisa que aparece com frequência na oceanografia são ondas. Ondas são movimentos cíclicos, então são causados por forçantes que também variam ciclicamente, então ele tem uma periodicidade. Aqui ao longo da apresentação, vocês estão abertos, se alguém tiver pergunta, alguma coisa, peço que levante a mão
eu provavelmente vou ver. Caso eu não veja, pode falar também. E quando for o momento, eu interrompo aqui, vocês podem perguntar, tá? E se aparecerem outros termos aqui que não estão mencionados, não dá para cobrir todos em um slide, vocês também podem levantar a mão e perguntar. É melhor sanar essa dúvida do que chegar depois no final do curso e aquilo é importante e vocês não entenderam aquilo no começo, aí vocês acabam perdendo o fim da meada. Então, dúvidas, por favor, pode interromper e perguntar. Ciclos e balanços. Ciclos são movimentos que se repetem em diferentes escalas de tempo. Tem ciclos curtos, ciclos longos. E eles acontecem na natureza quando o estado está tudo em equilíbrio, os ciclos acontecem naturalmente. Então, ciclos sazonais, esquenta, esfria, temos diversos ciclos de chuvas, diversos tipos de ciclo. Junto com os ciclos nós temos os balanços, que significa que se eu tenho evaporação de água num lugar, ela tem uma quantidade que vai ser evaporada. O balanço me diz que a mesma quantidade que saiu daqui tem que ir para algum outro lugar. Não posso desaparecer com a água. Então tem um balanço aqui que vai ser balanceado, vai evaporar, vai chover em outro lugar, então tem o balanço da água, que diz que massa que sai de um ponto vai para o outro e tem que ser constante na natureza. Vamos dar alguns exemplos de ciclo da água, do sal, nutrientes e carbono aqui nos próximos slides. Bom, uma figura assim ou similar a essa, imagino que todos já viram, é o ciclo da água. Evapora nos oceanos, é transportada para o continente, chove no continente, o rio transporta de volta para os oceanos. Isso chove nos oceanos também. Isso tudo é um ciclo da água e ele tem que estar em balanço. A água que sai daqui tem que ir para algum lugar, é transportada para o oceano. Parte chove no continente, parte chove de volta no oceano. O que é interessante aqui é mostrar que a maior parte da água do nosso planeta está nos oceanos. Vamos ver se eu consigo aqui. Praticamente, bom, uma porcentagem não absurda, mas, bom, muita água no oceano e tem um pouquinho distribuído nos outros ambientes, na Terra, no continente, um pouquinho na atmosfera. Então, mostra essa grande importância. Apesar dessa água ali estar salgada, quando ela evapora, os sais ficam. Então, essa é a principal fonte da água doce que está sempre chegando nos continentes. Por isso que os rios nunca secam, porque eles vão até o oceano e daí esse mecanismo faz com que a água retorne para os continentes. Aqui o balanço mostrando mais ou menos quanto de água tem em cada lugar. Então aqui vocês podem ver que 94% da água do planeta está concentrada nos oceanos. Aí nós temos uma parte no lençol freático, bastante não, mas algo considerável concentrado na forma de gelo. Esse gelo está distribuído entre as altas montanhas, o gelo lá na Antártica, o gelo na Groenlândia. Lagos ainda é expressivo, mas vocês podem ver que é um número que já começa a subir. E os rios, aquilo que é tão importante para a nossa vida e onde muitas civilizações se concentraram, tem uma quantidade de água na atmosfera, que é importante por diversos fenômenos que acontecem na atmosfera, mas é relativamente pequeno, apesar de sua grande importância. E os rios que são importantes para a nossa vida, para o ser humano, são quase inexpressivos em quantidade de água total do planeta. Por isso é tão importante que os oceanos estejam lá, que sejam mantidos em condições, porque deles que vai estar ciclando essa água, que vai sempre estar repondo os rios e os outros componentes da Terra. Matias, uma dúvida. No slide que você passou sobre o ciclo da água, tem a caixa número 40. Ali seria entrada e saída? Esse é o fluxo. Quanto está indo evaporou, desse total que evaporou, uma parte vai para o continente, é o fluxo. E esse mesmo 40 que está aqui, esses são... Os números não batem 100% de um slide para o outro, são diferentes fontes, mas ele sempre diz, o número que vem aqui para o continente
em geral, sai na forma dos rios. Tá? Por isso que tem o 40 aqui e o 40 ali. Às vezes aparece 35, às vezes muda um pouquinho, mas é dessa ordem aí. E é o fluxo. Respondi essa pergunta? Desculpa a ignorância. O que vem com 40 não ficou muito claro ainda para mim, assim. Do lado ali, ó. 40 mil quilômetros cúbicos. Ou milhares de quilômetros cúbicos, por ano, é o fluxo. Que pode variar de 35 a 40, como você falou, dependendo da literatura. Né? Você pode encontrar outros números ainda. Eu só estou deixando claro aqui que esse não é um número absoluto, existem... Essa figura foi tirada do Climate, que é um programa... Então, deve ter alguma confiabilidade, mas não é eu diria, a verdade definitiva. Certamente não vai ser 4, nem 400, mas... Tá? Acho que é isso. Mais alguma pergunta aqui? Estava ali, esse aqui. Então vamos continuar. Bom, como eu já disse ali, né, não é um número constante, não é verdade absoluta, como o professor disse, mas sempre próximo àquilo. Então, nós temos água que vai evaporar do oceano. Boa parte dela aqui, como vocês podem ver, 3,6 evaporam, vezes 10 a 14. Né? Vocês podem calcular a unidade depois, se vocês quiserem, mas certamente vai ser milhares de quilômetros cúbicos. Então, 3,6 evaporam, 3,24 chovem de volta no próprio oceano. Então, mesmo dessa parte de água que evapora nos oceanos, só uma pequena parcela que vai chover nos continentes. O que chove nos continentes é o que evapora dos oceanos e parte evapora do próprio continente, obviamente. E aquilo que chove no continente, em total, é equivalente à descarga dos rios, porque nós não estamos acumulando água no continente, está tudo em equilíbrio, então significa que a quantidade de água nos continentes não está aumentando com o tempo, nem diminuindo. Por isso que o que é descarregado, o que sai pelos rios é carregado pelos rios até o oceano, é o equivalente ao que chove nos continentes. Né? Nós temos as nossas reservas, os lençóis freáticos estão aumentando e diminuindo. Por influência do homem, nós estamos esvaziando alguns lençóis freáticos. Então, isso pode afetar esse balanço. Mas a natureza, sozinha, está em equilíbrio. Então, o que chove é o que sai. E o que sai evapora. Então, o oceano também não está aumentando o volume. Eles estão equilibrados. Né? Sais. Nós temos diversos materiais do nosso planeta, entre eles os sais. E essa é a composição da litosfera, a distribuição mais ou menos de sais na crosta terrestre. E esses sais são o magma lá que é extrovertido, transforma em rochas, depois ele é lixiviado, sofre erosão e vai parar no oceano. Essa é a concentração no planeta como um todo, é proporcional de quanto tem no planeta. Nos oceanos é um pouco diferente, porque alguns materiais, quando entram na água, se combinam e precipitam. Alguns outros conseguem se dissolver, têm maior solubilidade, então ficam com uma concentração um pouco diferente no oceano. E eu não tenho a tabela aqui, mas quem tiver interesse pode depois procurar a concentração dos diferentes materiais nos oceanos. E aqui é interessante ressaltar que nos oceanos globais, apesar de diferentes localizações no Atlântico, no Pacífico, na Antártica, inclusive até no Mediterrâneo lá, por causa dessas características químicas dos elementos e o longo período que essa solução está acontecendo, a proporção dos elementos químicos dentro do oceano ela é muito parecida. Então, se eu tenho 40% de sódio numa água que eu encontro aqui no Atlântico, eu faço a titulação lá, a parte química do processo, e vejo que tenho 40 miligramas por quilograma de água de sódio aqui no Atlântico. Se eu pegar uma água lá aqui do Atlântico, geralmente é mais salgado, lá do Pacífico, e ele, digamos, exagerando agora, ela vai ter 20 gramas de sódio, e a proporção sódio aqui é 40 de sódio e 10 de cloro, lá eu vou ter 20 de sódio e 5 de cloro. Os números são exagerados, não marquem esses números, é só para vocês marcarem que a proporção entre os elementos no oceano
ela é muito parecida. E isso vai ser importante depois, na hora que nós determinamos a salinidade dos oceanos, como ela é feita, por que ela pode ser feita desse jeito, é por causa dessa característica dos oceanos. Não. Nutrientes. Bom, todo mundo sabe, nutrientes são a fonte da vida, é aquilo que as plantas precisam para sintetizar glicose, sintetizar matéria orgânica. Nos continentes, o ciclo dos nutrientes é relativamente rápido, a gente consegue acompanhar até uma árvore retirando os nutrientes do solo, ela vai crescendo, então ela está transformando nutrientes em matéria orgânica. Depois caem as folhas, essas folhas vão se decompor, vão matéria orgânica e vão voltar a ser nutrientes no solo. Então, na Terra, a gente entende bem, sabe como isso acontece e qualquer um consegue visualizar. Algumas coisas demoram mais para decompor, outras menos, mas a gente consegue entender facilmente. Nos oceanos, muito nutriente é lixiviado, vai parar nos rios e é carreado para os oceanos. E nos oceanos é um pouco diferente. Por quê? Porque nos oceanos, os nutrientes eles tendem a precipitar, eles vão afundar, eles não ficam na coluna d'água. Então, enquanto os nutrientes estão na camada eufótica dos oceanos, que a gente chama, que é a profundidade onde a luz consegue penetrar, nós temos lá organismos vivos, fitoplâncton, que vão absorver esses nutrientes e vão transformar em matéria orgânica. E essa matéria orgânica, então, vai sustentar o ciclo de vida nos oceanos. Só que esse nutriente transformado em matéria orgânica, ou mesmo em forma de nutriente, ele está sempre tendendo a precipitar e afundar e sair dessa zona eufótica, onde nós temos esse início do ciclo da vida nos oceanos, o plâncton, fitoplâncton, né? E ele se transforma em detrito ele vira sedimento, e dependendo das correntes marinhas, das interações com a água no ambiente, ele pode ser remineralizado, ele pode voltar à coluna d'água e ficar ali dissolvido. Só que enquanto ele está aqui embaixo, nós não temos muitos organismos que conseguem aproveitar esses nutrientes. Então, a grande produção da vida marinha acontece nessas regiões, e as grandes produções nos oceanos mundiais acontecem em regiões onde nós temos ressurgência. O que é uma ressurgência? É onde algum processo físico traz a água do fundo, ou água não necessariamente do fundo do oceano, mas a água subsuperficial, a água que não está ali na superfície, de volta para a superfície. Então, ressurgência é um movimento vertical do fundo para a superfície, e é importante para os físicos, distribui as propriedades físicas, mas é muito importante para os fatores biológicos do oceano, porque ele traz esse nutriente que está precipitando, que está saindo da zona de aproveitamento, de volta para uma área onde tem luz, então existem seres vivos que conseguem aproveitar esses nutrientes e ciclar eles novamente. Então, né, esse é o ciclo do nutriente. Parte desses nutrientes, dessa matéria ali produzida, vai ficar acumulada no fundo e vai ser ciclada depois de outras formas, mas em escalas geológicas. Mas esse ciclo, em uma escala um pouquinho menor, depende dessa ressurgência de águas. Então, vocês podem perceber aqui que eu estou sempre falando de erosão, que vem da parte de geologia, que estuda. A erosão é influenciada pela distribuição pela física, as correntes de água vão transportar esse material. A biologia, para entender por que num lugar tem mais vida do que outro, é importante entender por que a água do oceano num ponto está subindo e porque no outro ela está afundando. Então, esses fatores estão sempre conectados. Por isso, essas 4 áreas da oceanografia costumam trabalhar juntas. E, como eu disse, a diferença de um biólogo que está só não todos os biólogos, mas geralmente está mais concentrado no organismo em si, que ele precisa. Nós, oceanógrafos, estamos concentrados no aspecto geral, o que está influenciando aquilo, da onde que vem a comida que ele precisa, né? Bom, nutrientes, vamos falar do CO2, atualmente, uma das questões mais importantes aí, mudanças climáticas e tudo. O CO2 também cicla no oceano, né?
o ciclo do CO2 pode acontecer em escalas geológicas, é aquilo quando o planeta está em equilíbrio e ele acontece em escalas geológicas, rochas calcárias têm CO2, tem carbono, tem oxigênio que vai se formar pela dissociação dessas rochas, vai ser liberado na atmosfera, aí o oceano que vai estar lá ser depositado por processos, a maior parte dele no oceano, desses bichinhos que vão absorver esse CO2, vão precipitar as carapaças vão se acumulando ali embaixo e períodos de tempos geológicos vão formar rochas calcárias ali embaixo, vão se compactando e vão formando novas rochas. Então esse é uma escala de tempo muito grande, a gente sabe que eles aconteceram, a gente tem evidência, nós temos rochas calcárias derivadas de fundos oceânicos, mas a gente não consegue observar num tempo de vida, nem a gente e os nossos netos. É muito geológico, né? Mas tem um ciclo mais curto, um que a gente consegue entender, um que a gente consegue perceber, que é o ciclo dessas trocas pela vida num tempo menor. Então, as plantas no continente absorvem CO2 da atmosfera, aí elas morrem, depositam e a própria decomposição libera CO2 de novo. Nós temos um papel, nós removemos carbono que teoricamente está capturado lá na forma de petróleo, nós tiramos do solo e agora estamos injetando na natureza. Que mais? Carbono, ele está em equilíbrio, né? Nosso planeta tende a buscar um equilíbrio. Então, a quantidade de carbono que tem na atmosfera está em constante troca com os oceanos, o oceano absorve um pouquinho, libera um pouquinho de volta, e um pouquinho fica dissolvido lá, mas essa quantidade que tem em cada lugar reservado, por assim dizer, no continente, na atmosfera, nos oceanos, ela está ou estava em equilíbrio no nosso planeta, né? Então aqui tem um exemplo. Nós temos números aqui mostrando quanto tem guardado em cada reservatório, nas plantas, quanto que tem de carbono, no humus, no solo, né? Na atmosfera a gente tem carbono. No oceano nós temos bastante carbono acumulado. Vida marinha tem um pouquinho e dissolvido nos oceanos. Estava tudo em equilíbrio. Se a gente vai vendo isso aí, até cicla, mas é o que tem. Mas nós começamos a atuar e nós temos essa mudança. Após a Revolução Industrial, após nós começarmos a injetar esse carbono na atmosfera, nós temos um aumento ou uma alteração desse balanço. O que aconteceu? Nós agora temos menos carbono armazenado como plantas e aumentou a quantidade de carbono na atmosfera, né? E a quantidade de carbono na atmosfera não aumentou mais, porque parte desse carbono que nós retiramos da planta, do petróleo e de outros lugares, é absorvida pelo oceano. Então a quantidade de carbono que está lá nos oceanos também aumentou. O carbono que está nos oceanos não significa que ele vai ficar lá para sempre e não significa que o oceano consegue absorver uma quantidade infinita de carbono. Ele tem um limite também que consegue se dissolver, né? Então, aqui nós temos os fluxos do carbono que está indo da atmosfera para plantas. Temos um valor aí 100. Atmosfera para o oceano. Então, se a gente pega essa tabela e estuda ela está em equilíbrio. O que sai de um lugar vai para o outro e os fluxos no final dá zero. Opa, mudou antes da... E aqui a gente tem o fluxo da atmosfera para o oceano que nós mudamos, né? Depois do efeito antropogênico, que nós começamos a injetar CO2 na atmosfera, os oceanos passaram a absorver uma quantidade de CO2 que a gente está injetando. Mas eles não ficam com todo esse carbono que eles absorvem, uma boa parte dele eles devolvem. Mas mesmo assim, de tudo que a gente injeta, ainda tem, vamos ver, 2 aqui, 2 sobre 18, dá 1 sobre 9, mais ou menos 10% de tudo que a gente está injetando na atmosfera, na verdade está aumentando no oceano.
Então, o nosso efeito sobre a parte atmosférica global, né, o clima não, porque o oceano também é parte do clima, mas sobre a atmosfera, aquilo que a gente sente mais rapidamente, as mudanças na atmosfera acontecem mais rápidas, não são maiores porque o oceano está assumindo parte dessa bronca. Só que se a absorção dos oceanos vai ter consequências. Não é que o oceano ele é imune ao carbono e está fazendo um favor para a gente. Só que as mudanças lá acontecem de forma mais devagar. Então a gente está estudando, a gente está vendo que está acontecendo a acidificação dos oceanos, algumas correntes dão sinais de que estão se modificando. Então, só que isso acontece devagar. Então não causa tanto alarde na comunidade, mas acontece devagar, mas é difícil e demora mais para interromper depois. Então, alguma coisa que começou no oceano, você precisa de mais energia para fazer ela começar, mas depois que ela começou, ela vai demorar mais tempo para acabar, porque é uma energia maior que tem que ser dissipada. Então, nesse processo, nós provavelmente vamos sentir no futuro essas consequências dessa absorção extra dos oceanos de CO2. Bom, o que mais tem nos oceanos? É água. Né? A água é a principal composição dos oceanos. Nós temos minerais dissolvidos, sais dissolvidos, nutrientes dissolvidos, oxigênio, CO2, mas 96,5% dos oceanos são água. A água é uma molécula interessante. Ela, apesar de ser neutra em si, tem o oxigênio, duas cargas negativas, e o hidrogênio, uma carga positiva, então no final a carga do oxigênio como se é zero, mas por causa da organização da molécula, ele tem uma dipolaridade, porque as cargas positivas ficam concentradas de um lado e a carga negativa do outro. Né? Essa polarização é muito importante, porque ela faz, por exemplo, com que a água se arranje em polímeros. A água, uma molécula de água, por causa dessa organização, eles vão se conectando e formam polímeros maiores, e por causa dessas conexões, você precisa de mais energia para mudar a característica da água do mar. Por isso que a água tem um calor específico mais elevado do que outros materiais semelhantes. Então, se você tivesse moléculas individuais de água, ela entraria em ebulição ou congelaria em temperaturas diferentes do que a gente tem um corpo de água junto, por causa dessa capacidade de formar essas moléculas. Então, isso é bastante importante e é crucial para a manutenção da vida no planeta, porque essa maior necessidade de energia faz com que as mudanças sejam mais lentas e permite um tempo para que se desenvolva a vida, para que a gente consiga se adaptar no ambiente, né? E isso. Essa polaridade, essa dipolaridade da água, também é responsável pela densidade da água máxima a 4 graus Celsius. A água tem sua maior densidade a 4 graus Celsius e o gelo, que é a forma sólida da água, é mais leve do que a água líquida. Isso é uma característica em comum entre os elementos. Geralmente a forma sólida é mais densa do que a forma líquida dos elementos. E isso também está relacionado à dipolaridade da água, essa capacidade de se organizar em diferentes tetraedros ou em diferentes polímeros. Né? E essa dipolaridade da água também faz com que ela seja uma boa condutora. Mas só a água pura, aquela água destilada, conduz, mas não é tão boa condutora. Mas como ela consegue dissociar os outros elementos dentro dela, bipolaridade, ela pega o cloreto de sódio, lá o sal, e faz com que ele se arranje de uma forma que os íons positivos fiquem de um lado, os negativos do outro, e essa dissociação iônica que acontece dentro da água aumenta em muito a condutividade da água. Tá? E essa
relação entre os sais dissolvidos e a condutividade da água, ela foi estudada, tem sido estudada e resultou numa coisa muito interessante, porque inicialmente a gente media, para medir a salinidade, quanto tinha de sais na água do mar, a gente tinha que coletar aquela água, levar para o laboratório, titular, botar no forninho, um monte de procedimentos químicos super trabalhosos, levam tempo e dão diferenças entre quem está fazendo, por mais cuidadoso que o químico seja, o oceanógrafo que está titulando, está fazendo coisa, dão pequenas diferenças entre um resultado e o outro. Duas pessoas titulam a mesma água, você tem diferenças mais pequenas, mas tem. Mas como aquela relação que disse de sais dissolvidos ser mais ou menos constante, ou próxima constante em todas as regiões do planeta, o que eles começaram a fazer? Em vez de titular ou medir todos os sais, eles passaram a medir só a clorinidade, a quantidade de cloro nas águas do mar, e associar essa quantidade de cloro à salinidade total. Evoluído mais um pouquinho a ciência, a gente, sabendo que a condutividade da água depende da quantidade de sais dissolvidos, nós passamos a associar a salinidade da água do mar com a condutividade. E isso é muito importante porque é muito mais fácil você medir a condutividade. Então, nós colocamos um equipamento na água lá, a gente consegue medir a condutividade, do que ir lá, coletar uma amostra de água, levar para o laboratório e medir a quantidade total de sais. Então, a salinidade hoje em dia é usada para a maior parte dos estudos, ela é derivada da condutividade da água do mar. E isso é possível por causa de toda essa cadeia de propriedades, todos esses fatores. Se algum deles não fosse verdade, a gente não poderia estar usando essa equação aqui, para derivar a salinidade do mar da condutividade. Bom, atualmente, por mais que o volume de salinizado lá seja grande num conceito local, para um conceito global, isso ainda não vai ter nenhum impacto, porque é muito a diferença de volume. Você viu, 94% da água total do planeta está lá, por mais que a gente tire um pouquinho. Isso, eu desconheço esse caso específico de Israel, então não sei dizer o que eles fazem com a água, mas certamente boa parte dessa água retirada depois que eles estão usando por ali vai voltar na forma de precipitação, porque você está retirando, você está usando ali, ela vai evaporar, vai estar na atmosfera, então uma parte da retirada já vai estar retornando. E se tornar muito intenso, dependendo da organização de vento, se por acaso essa água que chegar a evaporar no continente for levada para outro lugar, você pode ter pequenas alterações naquele local, mas pelo menos nas escalas que eu consigo imaginar atualmente vão ser influências pontuais num termo de vista oceânico. Tá. Deixa eu fazer uma observação aqui. Essa pergunta realmente é bastante conveniente e de certa forma, até eu tive uma experiência recente com relação a isso. Eu fui, em junho agora, 2 meses atrás, eu fui convidado por uma universidade nos Emirados, em Dubai, na verdade, o Emirado ao lado de Dubai. O problema lá é o seguinte, porque ao longo de todo o Golfo Pérsico, ou Golfo Arábico, como eles chamam, é pontilhado, todo esse litoral é pontilhado por plantas, né, por usinas de dessalinização. E a resposta para a sua pergunta é: o Golfo Pérsico está se alterando
rapidamente devido à estação antrópica. Só que se você pega, afasta, isso eles queriam que eu desse uma resposta e a conclusão que eu cheguei foi: localmente o Golfo Pérsico vai ser alterado de forma drástica se continuar o que está sendo feito, e vão continuar, porque não tem outra alternativa. Mas do ponto de vista global, de fato, é muito pequeno, ou seja, muito antes disso nos afetar, nós já vamos ter morrido se continuarmos jogando CO2 na atmosfera como nós estamos jogando. Ou seja, a proporção é muito irrisória comparada com o globo. Então, mas localmente eu não conheço Israel, não conheço de fato Israel, mas no Golfo Pérsico a situação é dramática, ao ponto de alterar a circulação, porque, como o Matias vai começar a falar e eu vou entrar falando, a circulação do oceano depende muito da densidade das águas, da distribuição de densidade. E a densidade é afetada pela salinidade. Então, se você afeta a salinidade, você afeta a densidade, afeta a circulação, e aí... Só uma pergunta que eu fiquei curioso. Há quanto tempo que eles fazem esse processo de dessalinização? Eu não tenho certeza não, mas uma das usina que eu visitei tem mais de 20 anos. Então, imagino que já tenha algumas décadas, ou várias décadas. Né? O problema é que eles estão tornando eficientes hoje em dia, porque até recentemente eles tinham que pegar água, evaporar, usar processos eletrolíticos. Agora eles estão usando filtros, umas membranas que passa a água, o sal fica. E, quer dizer, então é um processo que está se tornando mais barato, e por se tornar mais barato, um monte de gente vai começar a usar e vai acelerar. Agora, só que globalmente isso ainda é muito pequeno comparado com, por exemplo, plástico. Jogar plástico no oceano é muito pior, mas dezenas de vezes pior do que a salinização de origem antrópica. Desculpa. Mas é legal, continue fazendo perguntas. A qualidade do curso cresce com as perguntas, e sua pergunta foi muito legal, e a resposta do professor mostra a importância da parte observacional. Eu só posso inferir as consequências imaginando as coisas, até que alguém vá lá, meça, olha e daí estude o que está acontecendo. Então, tem um impacto local, globalmente a gente ainda não tem, provavelmente nunca vai vir a ter, desse processo de dessalinização. O professor já mencionou, densidade da água do mar, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque pequenas diferenças da densidade da água do mar podem causar grandes correntes, porque em uma escala de tempo, grandes distâncias, essa diferença é mantida por algum tempo, então essa diferença de densidade é um dos responsáveis pela movimentação da água do mar, não o único. A densidade da água do mar, ela depende do quê? Alguém tem uma ideia, sabe do que é a densidade do mar? Quem já leu provavelmente já sabe, mas do que ela depende? Temperatura, salinidade e pressão. Por quê? Porque a temperatura vai influenciar, né, como todos os elementos, apesar da água ser próximo de incompressível, e a gente considerar para diversos casos ela como incompressível, a temperatura tem sim um efeito no volume da água, na densidade da organização das moléculas. Então, a temperatura, na maior parte dos oceanos, é o principal fator que vai determinar a densidade da água do mar. Mas a quantidade porque por causa dessa expansão e contração que é mínima, muito pouca, mas devido à quantidade muito grande, o volume muito grande de água, ela acaba fazendo a diferença suficiente para causar movimentos, diferenças de densidade. A salinidade, que é a quantidade de sais dissolvidos na água, que nós já tivemos toda a explicação,
as diferenças entre salinidade também são importantes para determinar a densidade da água do mar, mas não tão importantes no oceano global. Existem regiões onde isso se inverte, a salinidade passa a ser mais importante do que a temperatura, mas num ponto de vista global e para os movimentos que nós estamos estudando e apresentando aqui, a temperatura em que a gente trabalha com a água do mar, né, que a gente tem, a temperatura é o principal fator na determinação da densidade, e a pressão tem uma influência, mas é menor, porque ela não se deixa comprimir muito fácil a água do mar. Então, essa influência da pressão, ela acaba sendo reduzida aqui na determinação da densidade. E o fato da densidade ser determinada por esses três termos também faz com que esses termos sejam aqueles que a gente quer medir no oceano. A densidade causa os movimentos. A gente não consegue medir a densidade diretamente da água do mar. Até sei que existem equipamentos sendo desenvolvidos em laboratório aí, no Alfred Wegener, lá onde eu fiz meu doutorado, eles estão tentando desenvolver um equipamento onde a gente possa ir lá e botar no campo e medir a densidade da água do mar, mas ainda vai demorar algumas décadas, imagino eu, até isso estar realmente operacional. Apesar dos esforços existirem, porque daí é uma medida direta que você pode comparar com essa estimativa derivada daqui. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que confiar nessa equação, que ela é baseada em muitos estudos, e a gente pode ir lá e medir temperatura, a gente mede lá através da resistência da água do mar, a gente consegue medir a temperatura com os equipamentos que nós temos hoje em dia, a salinidade, eu já mencionei que a gente consegue medir pela condutividade, e a pressão, nós temos sensores que medem também. Só observação. Essa expressão que vocês estão vendo no final, ela na verdade é apenas um formalismo dizendo que a densidade, ρ, depende de temperatura, salinidade e pressão. A forma explícita da equação é complicadíssima, ele nem colocou porque não adianta colocar, a gente não vai entender. É uma equação empírica, ela não é uma equação obtida teoricamente. Então, a Unesco, ao longo do tempo, financia grupos de estudo para desenvolver a equação de estado da água do mar, que é a equação que estabelece como que a densidade depende desses três parâmetros. E a versão que nós utilizamos atualmente, ela foi divulgada há coisa de 4, 5 anos atrás, para o grupo lá da Austrália, né? Então, é uma expressão complicada, ρ é igual, aí você vai encher a tela aí de números e símbolos, etc., que é uma equação empírica, porque não existe uma forma teórica de determinar essa dependência. Então, porque às vezes a pessoa olha e fala, mas essa equaçãozinha é tão simples como essa? Não é equação, apenas aquele é um funcional mostrando como que quais são os fatores determinantes da densidade, T, S, P. Agora, como que essa equação é escrita de forma explícita, acho que nem eu sei de cor, e eu duvido que tenha alguém que saiba de cor. Não. Obrigado, professor. Bom, conhecendo essas características da água, tendo uma noção do que tem na água, o que cicla com a água do mar, a gente pode começar a entrar nas características do oceano. E essas características, em geral, a gente trabalha com características das massas d'água. Não me importa se um pedacinho pequeno da água tem uma característica X, o que me importa é um volume grande de água com características semelhantes. Então, um volume grande de água que tem características semelhantes, no caso, como o que a gente mede é temperatura e salinidade, a gente chama de uma massa d'água. Hoje em dia nós estamos começando a usar outros fatores para definir massas d'água, porque essas massas d'água elas têm uma origem, elas vêm de algum lugar, elas não surgem do nada, elas não estão lá para sempre,
elas se misturam, interagem entre uma ou outra, formam novas, mas elas não acabam porque elas sempre têm uma origem relacionada a processos que acontecem em troca com a atmosfera. Então, em contato com a atmosfera, as massas d'água assumem certas características e, devido a essas características que podem aumentar ou diminuir sua densidade, elas vão se adequar, se posicionar na coluna d'água através de processos de convecção, subducção e outros processos que vão ser explicados mais detalhadamente mais para frente. Mas o importante é que um volume grande de água em contato com a atmosfera vai adquirir certas características de temperatura e salinidade que vão ser mantidas ao longo da sua vida, ao longo do seu fluxo, e esse conjunto, esse volume de água a gente chama de massa de água. Uma corrente oceânica pode transportar apenas um tipo de massa de água, ou uma corrente oceânica pode transportar mais de um tipo de massa de água. Então, massa d'água e corrente oceânica são coisas diferentes. Tá? E uma mesma massa d'água pode ser bifurcação e ser transportada um pouco dela para cá, um pouco para o sul, um pouco para o norte. Então, massa de água é um corpo de água com características físicas semelhantes, temperatura e salinidade. Quando a gente tem medições e consegue estudar, hoje em dia a gente consegue ver que oxigênio também são semelhantes, nutrientes, a gente pode, por um espaço curto, seguir. O problema dessas outras propriedades, oxigênio, nutrientes, é que elas interagem com a vida, interagem com a atmosfera. Você está lá no fundo, não interage mais com a atmosfera, mas perdem gás. Então, o principal para a determinação da massa d'água, temperatura e salinidade. E essas diferenças de temperatura e salinidade das massas d'água e que vão alterar sua densidade, vão determinar sua posição na coluna d'água, a sua densidade, então no fim, não a temperatura e salinidade, determinar a sua posição na coluna d'água e vai causar a estratificação dos oceanos. Eu já mencionei anteriormente que temperatura e salinidade são importantes, espero que tenha ficado claro para todo mundo. Mencionei como a gente mede, e aqui eu estou mostrando como o equipamento que a gente usa para medir temperatura e salinidade. Então, tem esse equipamento aqui, a gente chama de uma roseta ou carrossel. Nele, nós temos acoplados garrafas de Ninsky, que são garrafas, elas são abertas quando estão no convés, em geral aqui elas estão fechadas, mas quando vão ser colocadas na água, elas são abertas, mesmo porque elas têm uma vedação muito boa quando elas estão fechadas. Se você manda uma garrafa fechada para o oceano profundo, ela não volta intacta. Às vezes acontece de alguém esquecer de abrir a garrafa, fazer um perfil, ou eu não vou coletar água, não vou abrir as garrafas, já vi acontecer, elas são comprimidas pela pressão do fundo oceânico. Então, essas garrafas aqui são presas nesse equipamento e com um comando que a gente pode dar da unidade de bordo, são ligados num fio eletromecânico conectado ao navio, conectado a um computador. Na maior parte dos sistemas que a gente trabalha, geralmente quando tem um equipamento grande assim, a gente está vendo o perfil em tempo real e a gente pode escolher onde nós queremos amostrar água. Então, o que geralmente a gente faz? A gente perfila até o fundo, então é um equipamento perfilador, vai soltando o cabo na água. Aqui nós temos sensores de condutividade e resistência, que vão nos dar temperatura e salinidade. Então, eles medem com uma frequência muito alta, fazem muitas medições por segundo, e a gente vai vendo ali na tela do computador um perfil conforme a rosete, a CTD, vai descendo na coluna d'água. Isso aqui, aliás, chama CTD, que vem de... botão errado. Conductivity, Temperature and Depth, né, que são as coisas que ele mede. Ele mede pressão também, então a gente consegue saber a profundidade baseada na pressão, a profundidade onde o equipamento está. E vai em tempo real ali, a gente vai vendo o equipamento descer e vai vendo como varia a estrutura da coluna d'água. Aqui na superfície,
nós temos o que a gente chama de camada de mistura, que devido ao efeito dos ventos, essa camada superficial está sempre sendo misturada. Por isso as características ali de temperatura e salinidade têm essa camada superficial que varia localmente de acordo com as intensidades do vento do local, mas por volta de 50 a 100 metros, eu diria, numa escala global. Tá? Essa temperatura superficial. E depois a gente pode ver aqui que gradativamente as temperaturas, as características da massa de água vão mudando até chegar ao fundo. Aqui, num perfil colocado dessa forma, é difícil a gente distinguir as massas d'água. Então a gente tem uma massa de água superficial aqui que a gente consegue ver claramente que é uma coisa diferente do que tem aqui, mas aqui no meio não é tão fácil saber qual massa de água que é. Bom, aqui plotado também, vocês devem ter visto, tem a densidade, que é ρT aqui, derivada dessas duas, temperatura e salinidade, dessas duas variáveis, e o oceano, como está estável, a maior parte das vezes, em grande maioria das vezes, o oceano está em estado estável, então a densidade vai aumentando em direção ao fundo. Se algum local você vai lá e mede, e isso não é verdade, e a densidade não aumenta com o fundo, é uma instabilidade, e isso vai ser resolvido pelo oceano em breve. Pode ter certeza que o oceano está trabalhando para acabar com essa estabilidade. Então, uma massa de água mais leve que está lá embaixo vai estar ressurgindo em algum lugar. Por que ela mais leve está lá embaixo? Tem algumas explicações e não vem ao caso aqui explicar. E no oceano global não acontece. Em escalas globais, o oceano está estável, densidade aumenta com o fundo, determinada por temperatura e salinidade, medida pelo CTD, ou tem alguns outros equipamentos, mas a maioria deles usados hoje em dia são baseados nesse princípio. A gente usava termômetros de inversão antigamente para conseguir medir a temperatura profunda. Salinidade, como já expliquei, usavam garrafas para coletar água e ir lá e titular. Mas imagina o trabalho que dá para você ter uma ideia global dos oceanos, se você tiver que coletar água de cada lugarzinho, de cada profundidade, ir lá, medir e voltar. Por isso é muito bom e conveniente para a gente que a gente consiga determinar salinidade da condutividade. Bom, nós temos medições nos oceanos, então esses equipamentos, tudo, nós conseguimos fazer muitas medições nos oceanos e atualmente temos cartas das propriedades distribuídas nos oceanos mundiais, com características de temperatura e salinidade, tem de outras características também, mas essas são as mais conhecidas. Eu não sei como está atualmente, mas quando eu estudei, agora já faz um tempinho na minha graduação, a quantidade de medições que nós tínhamos para todos os oceanos, todos coletados desde sempre, era equivalente à quantidade de medições na atmosfera coletadas em um ano. Hoje em dia, isso está um pouquinho melhor, porque nós temos alguns equipamentos autônomos que nós jogamos na água, alguns derivadores que vão lá e conseguem coletar perfis para a gente de maneira automática, mas eu acredito que não deve estar tão diferente assim, apesar desse esforço. Porque é muito custoso e muito difícil e trabalhoso, horas de navios são caras, operar aquele equipamento é difícil, o equipamento é caro, a operação é difícil, pessoas que sabem operar ele de maneira satisfatória não são tantas, e com todo o cuidado que a gente tem, de vez em quando a gente ainda pede um equipamento e mais investimento traz na pesquisa. Por isso, essas medições no oceano são muito importantes, cada medição que a gente tem, e o estudo, essa carta é produzida, o World Ocean Circulation Experiment, esse WOCE, de forma global, porque uma nação sozinha não daria conta de produzir medições suficientes para um estudo satisfatório do oceano global. Nem as grandes nações sozinhas não dão conta. Às vezes eles têm recursos, têm navio, mas não tem gente suficiente para mandar para o mar. Então eles pedem, você pode mandar 2 dos seus pesquisadores para colaborar? Bom, essa colaboração internacional... Uma dúvida, fazendo uma relação com as estações meteorológicas aqui terrestres,
tem algumas estações fixas ou não? É sempre tem que ir com navio? Estações fixas seriam o que a gente chama de fundeio, seria o similar. Nós temos fundeios então, que estão lá, alguns transmitem, então alguns a gente tem uma boia na superfície, conectados, e conseguem transmitir dados, geralmente da camada superficial do oceano, conseguem transmitir, porque o cabo eletromecânico é muito caro também, então você não consegue esticar, caro e por questões de logística, né, de engenharia, você não consegue esticar em toda a coluna d'água, então com a camada superficial você consegue medir e transmitir. E nós temos equipamentos que a gente deixa lá na água, vai lá, joga, deixa medindo um tempo, aí tem que ir lá, buscar, tirar ele da água, medir, e se quiser manter aquela estação, tem que jogar, tratar, cuidar dos equipamentos, jogar de novo, ou repor esse fundeio. Mas a gente tem alguns pontos onde tem isso. A manutenção é um pouco mais trabalhosa do que de uma antena na Terra, né? O professor vai falar, talvez, qual a entidade que mantém essa cartografia mundial aí? Existe um organismo que foi criado pela ONU, que chama GOOS, que é Global Ocean Observing System. E o GOOS, ele colabora com uma outra instituição, um outro ramo, também intergovernamental, da chamada World Meteorological Organization, WMO. E aí eles têm um centro de operação conjunto chamado JCOM, que é Joint Oceanographic and Joint Committee on Oceanography and Meteorology, eu acho. Ou seja, são organismos ligados à Unesco, são organismos intergovernamentais, e o Brasil é parte desse. Bom, nós produzimos a cartografia, essa parte da observação, aquela que eu mencionei. Então, temos instrumentos, medimos, vamos lá, produzimos uma carta, olhamos, podemos gerar aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês baseado nessa carta, que é baseada, essas cartas são produzidas baseadas em todas as medições feitas por todos ou quase todos, né? Todo mundo que contribui para o GOOS põe os dados lá, e eles produzem essas cartas, e dessas cartas a gente consegue depois usar para estudos. Então aqui eles têm diversas seções, que são essas linhas que estão mostradas aqui, são repetidas com alguma frequência, para manter atual essa carta, porque no início se achava que a gente ia lá, medir uma vez, a gente ia saber a característica daquela parte do oceano, e não precisava voltar. Então tinha que só medir a próxima parte. Hoje em dia, a gente já sabe que o oceano é um ambiente dinâmico, ele está em movimento, então ele está sempre se alterando, e tem um estado médio de equilíbrio, mas ele está sempre sofrendo alterações, e esse acompanhamento, esse monitoramento nas linhas é crucial para a gente observar se estão tendo mudanças de longa escala, mudanças climáticas causadas pelo homem, ou mudanças cíclicas, tem ciclos que acontecem em El Niño em 4 a 8 anos, 3 a 8 anos, mas tem outros ciclos que nós só vamos conseguir, primeiro, descobrir que eles estão lá, medindo com frequência, e ciclos mais longos, ou mudanças antrópicas com a medição constante. Então, apesar de toda a dificuldade que tem em fazer medições nos oceanos, a gente está sempre querendo voltar a medir mais novas medições, mesmo que seja um ponto onde já foi medido 10 vezes, é importante ir de novo esse ano, é importante ir de novo daqui a 6 meses para ver se está mudando, quanto está mudando. Mas aqui, voltando à interpretação da carta, que é o principal objetivo desse slide, e sem devagar muito, essa seção A16, está aqui o nome dela, então ela vai lá do sul até o norte, está sendo mostrada aqui a distância ao longo da seção, eu vou mostrar com o dedo, acho que não é o que queriam, daqui até a Groenlândia lá.
Não, Islândia, não é Groenlândia, é do lado. Então, a distância ao longo da carta, e aqui em cima está sendo mostrado salinidade. Vocês certamente não conseguem ler os valores daí, mas cores escuras, cores quentes são valores maiores e cores claras são valores menores. A gente pode ver que tem salinidade maior na superfície, aí diminui, aí depois tem uma outra parte com salinidade maior aqui no meio, e aí diminui de novo, aí tem uma salinidade menor aqui embaixo, e daí aqui mostra um exemplo claro de que a temperatura é mais importante para a determinação da densidade, porque se a salinidade fosse mais importante, as águas mais salgadas teriam que estar sempre embaixo. Mas como essas águas que têm essas salinidades diferentes, têm temperaturas distintas entre elas, e a temperatura tem uma importância maior para a determinação da densidade, ou pelo menos as diferenças de temperatura nas escalas do oceano têm uma importância maior do que as diferenças de salinidade para a determinação da água dos oceanos. Então, a estrutura da coluna d'água, no perfil de temperatura, que mostra a temperatura do sul, o zero, até o norte, a gente pode ver que em todas as partes a coluna d'água ela é estável. Então, a água mais quente, menos densa, está por cima, e conforme a gente vai descendo na coluna d'água, a água vai ficando mais fria. Então, o fato dessa água ser mais fria é o que torna essa água mais densa do que essa água um pouquinho mais salgada que está aqui na superfície. Não, lado errado. Esse. Aqui, um outro perfil, mostrando aqui ao longo da costa brasileira, o A17. A gente pode ver aqui de novo intrusões de densidade, tem águas aqui que estão mudando suas características, provavelmente estão afundando aqui, estão distribuindo suas características e daí fluem. Aqui, dá para ver que aqui é uma massa de água e aqui uma outra massa de água e aqui está ocorrendo equilíbrio entre elas. Então, está mostrando aqui que ela adquire suas características do sul para o norte. E essas características depois, quando a água se equilibra, entra no estado de equilíbrio, elas são distribuídas e são mantidas. Como ela vai se misturando um pouquinho, a salinidade aqui não é a mesma lá de cima, mas é próxima e está dentro do conceito de definição da massa de água. E na costa brasileira, a coluna d'água também está estável. Apesar dessa intrusão aqui, isso parecer que está, a gente vê que a água quente está sempre em cima da água fria e a coluna d'água está estável. E as características aqui são um pouco diferentes na seção que eu mostrei anteriormente. Então, o oceano não é uma coisa constante, então não é o que eu tenho na superfície, não é igual ao que eu vou ter até o fundo, e também não é um constante na horizontal, não é o que eu estou vendo numa seção próxima à costa, não é a mesma coisa que eu vou observar numa seção no meio do oceano Atlântico, assim como não é a mesma coisa que eu vou observar numa seção próxima à costa da África. Então, todas essas mudanças são parte da dinâmica dos oceanos, da circulação causados, mas eu consigo acompanhar uma massa d'água que foi originada aqui, para onde ela está fluindo, para onde ela está indo, se ela está indo para a África, se ela está indo para o Atlântico Norte, se ela veio da Antártica ou do Atlântico Norte, através das propriedades de temperatura e salinidade. Eu falei de massas d'água, eu mostrei elas nos gráficos verticais ali, uma forma de observar, mas quando a gente vai lá e mede num ponto a coluna d'água, e como é que a gente sabe que massas d'água que tem ali naquele ponto? Como que eu vou observar? Eu mostrei ali o perfil de temperatura e salinidade para vocês, e mesmo com a experiência é difícil para mim dizer aqui é água central do Atlântico Sul, ali começa a água profunda do Atlântico Norte, ali muda, mas a gente tem um método muito eficiente para determinar as massas d'água. Então o que a gente vê aqui nos perfis, num perfil eu consigo saber que
aqui é uma massa d'água, aqui provavelmente outra, aqui nessa água fria é uma outra massa d'água, mas se eu tiver uma medição num perfil só, como é que eu posso olhar isso? A gente usa o que nós oceanógrafos chamamos de diagrama TS. É um gráfico onde nós plotamos a salinidade na abscissa, a temperatura na coordenada Y e plotamos todos os valores que a gente mede ali na coluna d'água. Então, cada pontinho de medição a gente vai plotando aqui. E junto nesse gráfico a gente plota as linhas de densidade, as isopicnais, que são essas linhas aqui, pretas, e através desse gráfico eu consigo identificar massas d'água. Eu sei que aqui em cima, por exemplo, é uma massa d'água e aqui é o centro de uma outra massa d'água, aqui tem outra e aqui no fundo mais uma massa d'água. Aqui em cima, sendo o Atlântico, aqui vai ser água tropical, a água mais quente aqui. Essa ACAS é a água central do Atlântico Sul, AIA é a água intermediária antártica, água profunda do Atlântico Norte e água antártica do fundo. Como que eu sei que essas massas d'água estão aí, e que são elas, e como eu distingo entre uma e outra? Porque eu decorei o gráfico? Bom, eu já olhei ele tantas vezes que em parte é verdade. Mas uma pessoa, o gráfico, quando eu olho o gráfico de uma região que eu não conheço, como eu posso identificar massas d'água através de um diagrama TS? Como essa ferramenta funciona para mim? A gente busca os chamados triângulos, né? Aqui tem um triângulo, a característica vai mudando, e aqui tem uma ponta de um triângulo. Então aqui é o centro, é o core de uma massa de água, o núcleo dela. Então, certamente um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, vai definir essa massa d'água aqui. Aqui, tá vendo? Tem outro triângulo. Então, isso está indicando que está acontecendo a mistura entre duas massas d'água. E aqui, certamente, é a característica marcante, característica principal dessa água intermediária antártica, por exemplo, ela é baixa salinidade e baixa temperatura. Então, eu consigo identificá-la no gráfico e sei que essa região aqui, mais ou menos, corresponde à água intermediária antártica. Continuando, acho que vocês já entenderam o princípio, a água profunda do Atlântico Norte, tá vendo? Tem um outro triângulozinho aqui. Durante os estudos no computador, tudo eu posso dar um zoom e fica mais evidente, mas mesmo nesse gráfico grande, a gente consegue ver que tem. E aqui a outra ponta dele é a Antártica de fundo, que é uma água formada lá na Antártica, como o nome diz. Então, essa ferramenta é usada há bastante tempo e com toda a evolução que a gente tem na ciência, com tudo a gente continua. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente sai do cruzeiro é plotar um diagrama TS. Às vezes nem quando sai, às vezes lá mesmo, já plota e já olha o que tem, que massas d'água que tem, o que está misturando. Eu estudei Antártica, lá a gente vê diversas massas d'água misturando, de onde que elas estão vindo, e às vezes você vê umas coisas estranhas no meio do caminho, alguma intrusão, mas sempre baseado nessa questão simples, dos triângulos ali. Tem uma massa d'água com uma característica aqui. E esse volume aqui é um volume muito grande de água, então essa água central aqui, do Atlântico Sul, ela tem uma leve inclinação, não dá para ver, mas a gente sabe que ela está aí. E a gente consegue usar essa ferramenta para estudar e nortear os nossos estudos. Bom. Aí, conhecendo essas características, zonas de formação e tudo, a gente pode plotar essas cartas horizontais. Então agora, em vez de plotar um perfil vertical da superfície ao fundo numa linha, posso plotar uma carta horizontal dos 200 metros de profundidade, por exemplo. E essas cartas, mesmo se eu não conhecer a circulação, não souber para onde estão as correntes, eu consigo entender a conexão entre as massas d'água, a mais provável conexão entre as massas d'água, da onde elas estão indo, para onde elas vão, como elas estão conectadas. Isso serve, o primeiro indicativo
de como elas estão conectadas, de como as suas propriedades estão sendo distribuídas, então advectadas as propriedades através dos oceanos. É importante ter bastante medidas na coluna d'água toda, porque vocês podem ver que em 200 metros é diferente de 2.500 metros de profundidade. As características das massas d'água, a circulação muda, a circulação não é a mesma de superfície ao fundo, com raras exceções. E aí agora aqui o último slide, que mostra aqui diferentes massas d'água, e nesse slide também como as massas d'água são trocadas entre o planeta, no caso o Atlântico aqui, mas funciona, esse mecanismo funciona globalmente. Geralmente a gente fala da parte do Atlântico, que são, aprofundar a parte norte que só tem no Atlântico, que é a água no Atlântico Norte, por uma razão de perda de calor. A água que está circulando ali no Atlântico Norte perde calor, afunda, mas isso o professor Edmo vai falar com mais detalhes daqui a pouco. E eu vou só mencionar um pouquinho mais aqui sobre a água que afunda na Antártica, que é a água mais densa encontrada em todos os oceanos globais, a água formada na Antártica. E por que ela é tão densa, a água antártica? Que na Antártica é encontrada na superfície e quando ela vai se encontrando com os outros massas d'água, ela afunda. Alguém tem alguma ideia de por que ela é tão densa? Principalmente por causa da temperatura. Mas o que causa que a água, quando estou lá na Antártica, todos os lugares, a temperatura de congelamento da água do mar, por causa da salinidade diferente da temperatura de congelamento da água normal, é menos 1,8 graus Celsius. Durante o inverno, praticamente todo o Oceano Austral tem gelo em cima e congelou e a água superficial está a menos 1,8 graus Celsius. Aí o que faz que em alguns pontos a água afunde e em outros não? Se em todo lugar eu tenho a mesma temperatura. Diferença de sais. E o que causa a diferença de sais no Oceano Austral? De uma região para outra. Exatamente. Todo mundo conseguiu ouvir? Então, quando o Oceano Austral ele congela e forma o sal, o gelo marinho retém muito, muito pouco sal. Então, quando ele está se congelando, ele libera sal no oceano. Esse sal, como a gente disse, ele afeta a densidade. Como a temperatura é igual aqui e lá, no ponto onde eu estou congelando, a salinidade que vai determinar qual água é mais densa. Algumas regiões da Antártica, por efeito do vento ou por efeito de correntes que são que vai uma para cada lado, empurra água para cada lado, abre o gelo, divergentes. E nessas áreas, no Oceano Austral, como é muito frio, assim que a água é exposta, ela congela de novo. Então, ou o vento ou correntes divergentes abrem a superfície oceânica, chamadas políneas, então essa abertura é uma polínea. Na polínea, a água muito fria já está em contato com a atmosfera, que está mais fria ainda, super fria, ela congela rapidamente. Esse congelamento, como eu já mencionei, ou foi mencionado pela colega, libera sais na água, esses sais vão aumentando a densidade local aqui, e esse processo vai se repetindo, a corrente continua separando. Esse gelinho que formou esses cristalzinhos, eles não conseguem fechar ali, porque ou o vento ou a corrente está abrindo de novo, caracterizando essa polínea. Então, está injetando muito sal, muito sal, muito sal, muito sal. Então, até que esse atinge um ponto onde essa água fica instável aqui por causa desse aumento de salinidade e baixa temperatura, e ela afunda. Aí ela afunda, ela pode ou diretamente, com interação com outras massas locais ali nesse processo de afundamento, formar água antártica de fundo, ou interação com as plataformas de gelo flutuantes que tem lá na Antártica, aquelas línguas de gelo que são continuação dos glaciers que entram na água do mar, interagir aí, ficar mais fria do que o ponto de congelamento da água superficial, que acontece debaixo dessas plataformas de gelo por causa da pressão, formar, então, essas duas massas, desse processo todo, formar a água antártica de fundo, mas eu vou parar por aqui, porque se eu começar a falar, eu consigo dar uma aula inteira só sobre essa parte.
Muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, se não, eu vou passar para o professor Edmo continuar a apresentação. Bom, na verdade, acho que a gente podia fazer